Oi, pessoal. Sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar continuidade à nossa aula de triângulo de Pascal e binômio de Newton. Vamos começar com esse problema aqui. A gente vai resolver problemas nessa aula. Esse problema aqui é um problema da PUC, tá? A gente não tem exatamente um binômio aqui, na verdade a gente vai lidar com um trinômio, tudo bem? E ele pede para encontrar a soma dos coeficientes de índice par desse desenvolvimento aqui, desse trinômio. Nesse momento, eu sugiro que você dê uma pausa e pense um pouco nesse problema. Vamos à solução? Bom, primeiro eu quero falar o seguinte, um problema inédito, né? E eu percebo com muita frequência que o aluno, quando ele se depara com um problema com o qual ele nunca se deparou, um problema diferente, um problema inédito, ele olha o problema e ele tenta buscar na sua caixa de ferramentas alguma fórmula, algum resultado que pareça se relacionar diretamente com aquele problema que ele está pegando. E se ele não encontrar nada parecido, ele simplesmente decreta que não sabe resolver. Professor, eu não sei resolver, eu não sei fazer, eu não entendi. Isso é muito comum, eu vejo isso com muita frequência. E percebo que o aluno perdeu o hábito de rabiscar, de tentar, de experimentar, testar coisas, testar ideias, hipóteses, enfim. Se não tiver nada de imediato para aplicar, não faz nada. E é muito comum o aluno falar para mim que não conseguiu fazer, não conseguiu nem começar e olhar para o caderno e não ter nada realmente escrito, tá? E qualquer problema você pode rabiscar alguma coisa, a não ser que você não consiga entender sequer o que está sendo pedido, né? Alguma coisa você pode tentar, testar, enfim. Nesse caso aqui, a gente ainda não sabe, olhando para ele, de imediato, o que fazer. Porque, na verdade, aí não se enquadra exatamente no que a gente fez até aqui. Nós tratamos de binômios, nós encontramos soma dos coeficientes, na última aula encontramos a soma dos coeficientes de um desenvolvimento binomial, né? Mas isso aqui a gente não é exatamente a soma dos coeficientes, eu quero somente a soma dos coeficientes de índice par, daqueles índices que acompanham o expoente par na variável, no x. Tá? Então, até agora, a única ferramenta que a gente tem é fazer as letras valerem 1. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Aí a gente para depois e pensa, vamos escrever isso. Se o x for igual a 1, essa é a ferramenta com a qual a gente está acostumado, está habituado, vamos ver o que acontece. Vai ficar 1 ao quadrado, 1, tá? Elevado a n. Tá? Eu substituí o x por 1, 1 ao quadrado é 1 mesmo, então eu fiquei com 3 elevado a n. E conforme nós já vimos em aulas anteriores, fazer x igual a 1 provoca o desaparecimento do x, né? E eu fico exatamente com a soma de todos os coeficientes. Não é exatamente o que eu quero não quero a soma de todos os coeficientes. Eu quero a soma apenas dos coeficientes de ordem par, tá? De índice par. Legal? Então, beleza, esse resultado aqui não é novidade para a gente. Agora eu olho para isso aí e tento ver se eu consigo ter alguma ideia. Bom, o que eu quero é somar esse carinha aqui com esse carinha aqui, ou seja, com todos, quero somar todos os coeficientes de índice par. Então, o que está me atrapalhando aqui são os coeficientes de índice ímpar. O A1, A3, A5 e assim por diante. Eu tenho que arrumar alguma maneira de fazer esses caras desaparecerem, tá? Fazer sumir esses coeficientes de ordem ímpar. E aí eu penso aí, o que eu poderia fazer? Se eu fizer x igual a 2, por exemplo, será que seria uma boa ideia? X igual a 3? X igual a 3, a gente percebe facilmente que 3 ao quadrado dá 9. Eu faria aparecer um coeficiente no coeficiente, né? Ficaria 9a ao quadrado, o que me parece não ser uma boa ideia, tá? Eu também ficaria com 3a1. Ora, eu queria desaparecer com a1, eu faço ele virar 3a1. Então, parece que qualquer coisa diferente de 1, tá? Ou menos 1, não parece ser bom. Bom, pensando aí no menos 1, o menos 1 não vai provocar aparecimento de coeficientes, ou seja, de números aqui diferentes de 1, menos 1, né? Nesses termos, A1, A0, A2, né? Então, vamos fazer x igual a menos 1, vamos ver o que vai acontecer. É possível que não me conduza a nada proveitoso. E aí eu apago e volto. E é assim que a gente trata de problemas, especialmente problemas inéditos, né? X igual a menos 1. 1
x é menos 1, fica menos 1. Só que agora menos 1 ao quadrado vai dar mais 1 elevado a n. E aqui ó, eu fico com 1. 1 elevado a n. O que vai acontecer quando x for menos 1? Eu vou provocar alternância nos sinais. Ou seja, eu vou trocar os sinais dos coeficientes de índice ímpar. Então vai ficar A0 menos A1 mais A2 menos o próximo termo, que seria o A3, e assim por diante, mais o A2n. Como é que eu sei? Por que eu sei que é mais? Porque os coeficientes de índice par são precedidos por sinais de mais, ao passo que os coeficientes de índice ímpar são precedidos de sinais de menos. Tudo bem? Então, aí eu olho para isso e eu acho que a gente conseguiu o que a gente estava querendo, né? Essa alternância nos sinais dá uma boa ideia aqui. Se a gente somar essas duas igualdades membro a membro, eu vou produzir o desaparecimento, vou provocar o desaparecimento do A1, do A3, de todos os coeficientes de índice ímpar. E era exatamente isso que eu queria. Então, a gente vai somar membro a membro. 3 elevado a n mais 1 elevado a n dá 3 elevado a n. E em vez de escrever 1 elevado a n, eu vou escrever apenas 1. Igual a A0 mais A0 vai dar 2 a 0. Aqui, ó, tudo que eu queria, né, desaparece, ó. E aí eu fico com 2 a 2, 2 a 4, 2 a 6 e assim por diante, até o 2 a 2n. Tá aí. Se eu coloco o 2 em evidência, vou ficar exatamente com o que eu queria calcular, tá? Ou eu poderia também fazer o seguinte, dividir por 2 ambos os membros dessa igualdade. É permitido isso, né? Vou dividir por 2, e aí eu vou ficar com 3 elevado a n mais 1. Tudo isso dividido por 2, igual a... Tá aí. Tudo que eu queria era isso, né? Encontrar o valor da soma dos coeficientes de índice par. 3n mais 1 sobre 2. Só buscar aqui as opções, nas opções, letra C. Essa é a resposta correta. Beleza? Vamos ao nosso segundo problema. Problema clássico, que aparece nos livros, né? Qualquer livro que trata de binômio normalmente traz um problema desse tipo, então a gente vai fazer um problema desse. Como é que eu faço para calcular essa soma? Tá? Nesse momento, se você quiser pausar o vídeo e pensar, tudo bem, ok, eu acho uma ideia boa, tá bom? A solução desse problema é a seguinte: repare que eu sei calcular a soma de todos os binomiais de um natural n. Mas aqui não são todos, estão faltando alguns. Mas eu posso completar. Aqui eu posso completar o n 1 a 1. Tá? Posso colocar o n escolhe 0, que o n escolhe 1, tá? Bom, eu alterei aqui acrescentando esses dois caras, mas eu posso retirar esses mesmos carinhas, né? E aí, dessa maneira, eu não vou produzir alteração nenhuma no valor numérico dessa expressão. O que eu acrescentei, eu retirei, né? Só que agora eu ganho direito de dizer que isso aqui, conforme nós já provamos, é 2 elevado a n. Não é verdade? Isso aqui eu sei calcular, tá? De n escolhe 0 vai dar 1. E de n escolhe 1 é n. Então, esse é o meu resultado, tá? Tudo bem? A resposta para o meu problema é essa aqui. E com isso a gente encerra a nossa aula.